Ahora pasamos a la palabra a Nuno Melo, que es también otro eurodiputado de la zona norte, como acaba de decir ahora Antolín, también de esta euroregión. Bueno, que tenemos en total 4 eurodiputados. La otra es Elisa Ferreira, que no ha podido venir, pero son los 4 que estaban convocados. Hemos tenido en este congreso 3, por lo tanto tenemos mayoría, pero en su defecto también están otros portugueses con nosotros, como es Abel Batista, y bueno, ya tenemos cubierto el panel. Nuno Melo, que pertenece al grupo del Partido Popular Europeo, demócrata cristiano, también es miembro del intergrupo del Camino de Santiago, que preside Francisco Millán, es vicepresidente de la Delegación para las Relaciones de los Países del Mercosur, es miembro de la Comisión de Libertades Cívicas, Justicia y Asuntos del Interior, es delegado de la Asamblea del Parlamento Eurolatina, es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Derechos Humanos y la Delegación para la Relación con el Consejo Legislativo Palestino. También, como zona del norte de Portugal, también es conocedor del Camino de Santiago, del Camino portugués, y ahora yo amablemente le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludarles a todos, a Celestino Lores por la invitación tan simpática, Francisco Millán, que ha salido, Abel Batista, mi amigo y colega portugués, diputado a la Asamblea de la República, João Larcán, Antolín Sánchez, decirles que voy a hablar en portugués, como comprenderán, además, o galaico-portugués, como lo quieres, solo un saludo cortito en castellano. Bueno, y empezando, dizer a começar que os Caminhos de Santiago têm já também uma dimensão europeia. Neste intergrupo, que é referido, no intergrupo dos Caminhos de Santiago, e eu penso que quando se ouve o Papa, no dia 6 de novembro passado, fazer numa homilia, enfim, uma referência especial aos Caminhos de Santiago, através dos deputados europeus, temos a exata noção do que, do ponto de vista religioso, mas não só, os caminhos ainda hoje significam. Mais ainda quando se tratou de uma referência muito singular, porque foi, tanto quanto recordo, a única feita, mas percebe-se como os Caminhos de Santiago são esta experiência vivida que o Antolino há pouco referia, em grupo, e porque não feitos sozinhos, também são apreendidos muito para além daquilo que são as nossas fronteiras. E eu saúdo, por isso também, muito particularmente, apesar de cá não estar, o Francisco Millán, porque foi um grande dinamizador deste intergrupo, e, na verdade, isso também reflete como no Parlamento Europeu, que representa um universo de 500 milhões de europeus, e estes 500 milhões de europeus, ao aprovarem este intergrupo, também foram capazes de significar a importância dos Caminhos de Santiago. Porque acreditem, e enfim, temos aqui um colega deputado europeu que, para além do mais, está há mais anos do que eu no Parlamento Europeu. Há muitos intergrupos que se tentam criar, mas são poucos os que são aprovados. Mas a Europa, na sua diversidade, aprovou o intergrupo dos Caminhos de Santiago, precisamente pela sua identidade ancestral. E os Caminhos de Santiago têm essa característica particular, transcendem fronteiras. Transcendem fronteiras. Os Caminhos de Santiago não são Portugal ou Espanha, transcendem fronteiras num fluxo que vem do norte e que vem do sul e que vem do oeste e que vem de oeste, mas que conflui em Santiago. E aí, nessa identidade que transcende fronteiras, a nossa própria identidade. Eu não vou repisar, não vou repetir o que já foi dito sobre, enfim, a identidade da Galécia e aquilo que somos. O que é ser galego, o que é ser um Portugal do norte ou a sul do Rio Minho. Mas, na verdade, temos nos caminhos hoje o significado dessa Galécia que transcende fronteiras e que, para além desse território que tem um mapa, eu devo dizer, a primeira vez que recentemente tive atenção particular à Galécia foi o meu amigo Gonçalo Queiroz Lima, que é um fanático dos Caminhos de Santiago, e que me dizia, eu não sou, a minha pátria não é Portugal nem é Galiza, é Galécia. Na verdade, identifica-se quando faz estes caminhos, e mostrou aquele mapa e eu refleti sobre eles e descobri até que numa pequena propriedade que eu tenho aqui a norte, tenho um troçozinho daquilo que seriam
os caminhos da velha estrada romana que aqui vinha dar exatamente à Galiza. E eu percebo, para além desse mapa, desde logo outra coisa, que será talvez mais importante, que é a língua. O galaico ao português. Até naquela velha discussão que hoje existe sobre onde nasceu primeiro o português. Se foi em Portugal ou se foi na Galiza. E eu acho que a resposta será até mais fácil do que isso. Nasceu em ambos os lados ao mesmo tempo. Porque nessa realidade que era galaica e portuguesa, havia um povo. E esse povo falava uma língua. E porque vivia junto, nascida no mesmo tempo. Que depois a história quis separar, pelos caminhos que, enfim, trilhou, numa identidade que nasce portuguesa e numa que se reforça galega, mas que teve, a certo tempo, um caminho comum. E, portanto, essa língua é um fator que também transcende fronteiras, o galaico ao português. Eu, que passo todos os anos férias, parte delas, aqui perto, a sul, em Moledo do Minho, habituo-me a conviver com espanhóis galegos, que ali vão e falam galego, e falam com os portugueses na sua língua e nós entendemos. Tal qual aqui vimos, agora no hotel, pago uma conta, falam em galego e eu entendo. Porque apesar dos séculos em que atravessamos um caminho separados, essas marcas do tempo comum prevaleceram. E a língua, apesar de diferenças, até no sotaque, no X, que aqui se acentua mais, não é? Mais do que em Portugal, essa marca permanece. E também em Portugal temos diferentes sotaques. Quem de Portugal vai do norte ao sul, ou aos Açores ou à Madeira, percebe na língua uma sonoridade diferente. Eu entendo pior, às vezes, o português falado em algumas regiões dos Açores ou da Madeira do que na Galiza. Mas essa é também a beleza da nossa língua. E eu digo nossa porque o galaico ao português é um património comum que devemos preservar. Mais antigo, se calhar até, do que o castelhano, que acaba por unificar um território nos tempos que nós conhecemos. E, portanto, refletir essa identidade que transcende fronteiras dos caminhos e que hoje, mais do que a peregrinação, também significam muito mais. Tem uma valorização económica. E eu começo até a ficar cansado nos nossos tempos recentes de ouvir falar da crise. Todos os dias falamos da crise, dos problemas, do déficit, da dívida, das dificuldades que atravessamos. Nesta Europa a 27, ouvir falar às vezes pelos piores motivos de Portugal, de Espanha, da Grécia, da Irlanda, sempre por causa da crise e da economia. Pois bem, os caminhos de Santiago têm um potencial também económico. E em tempos de crise é bom que o saibamos valorizar. Há pouco víamos, enfim, discutir aqui alguns números sobre o que significam os caminhos de Santiago, também do ponto de vista económico. Este ano vamos em quase 300 mil peregrinos. Quase 300 mil peregrinos. Em 2009 foram 145 mil. Em 2008 foram 125 mil. Sempre em crescendo. No caso do caminho português, em 2004 foram 16 mil peregrinos. Mas este ano são 32 mil peregrinos já. O que significa que, em 6 anos, o número de peregrinos portugueses duplicaram. Isto tem um potencial económico. E para além do aspecto religioso, se falamos de crise, saibamos naquilo que é comum potenciar, com vantagem para ambos os lados da fronteira que hoje existe, mais que não seja por um rio, saibamos potenciar o que tem uma vantagem económica, também um aspecto cultural. E aquilo que, para além também dessa fronteira, nos permite manter unidos. Quem atravessa o norte de Portugal ou a Galiza, na verdade não nota grande diferença em muita coisa. Na arquitetura, a começar. A forma como as casas são construídas, este granito, as técnicas de construção. O norte de Portugal e da Galiza têm essa forma comum de construir. Na cultura, no folclore, na culinária, na gastronomia, em tanta coisa há essa marca comum que, a par do aspecto religioso, que nunca, enfim, que é marca identitária, está no DNA dos caminhos de Santiago. Nos tempos de hoje temos que preservar e temos que salientar, porque tem grande vantagem para as nossas regiões. Refletir, dizer também aqui, eu não fazia ideia nenhuma do que ia encontrar quando cá chegasse, mas logo deparei com vários portugueses. E nesta amostra de pessoas que aqui estão, até nisso a diversidade do Portugal que aqui está representado. Aqui estão pessoas
do Porto, de Braga, de Famalicão, das terras de Basto, Mondim de Basto, mas que representa uma região, de Esposende. Enfim, estamos a falar do norte de Portugal. Mas dentro do norte de Portugal muito diverso. Isso não sucederia, não aconteceria se os Caminhos de Santiago não tivessem, na verdade, esse significado que é muito representativo e transcende muito as fronteiras. E, claro, temos aqui muitos autarcas, temos aqui deputados nacionais, deputados europeus, presidentes de assembleias municipais, pessoas ligadas às câmaras municipais. E para, enfim, não me alongar muito, dizer que, no que nos toca, nisto que hoje representamos, eu vejo os Caminhos de Santiago como um legado. Suponho que em galego a expressão será a mesma, um legado. Nós herdamos os Caminhos de Santiago. Temos a obrigação de os transmitir aos vindouros, de os transmitir a quem se nos siga e transmiti-los mais vivos e mais fortes do que foram em tempos. E isso consegue-se, como foi dito, caminhando, fazendo os caminhos, revelando as suas rotas e preservando-as também, porque nos tempos modernos nós vivemos a ditadura da economia, do betão, da construção civil, que basicamente mata muita coisa por onde passa. E à medida que alguns chamam progresso, eu desse ponto de vista acho muito discutível, à medida que esse betão vai avançando, há muitos caminhos que se vão perdendo. E há principalmente muita envolvente que já não se reconhece, com dano para esta nossa matriz cultural. E, portanto, é bom que o preservemos e preservemos todos os outros caminhos. E com isto termino, porque foi feita aqui uma referência e eu, a última coisa que faria era vir aqui fazer política. Eu estou a falar para um conjunto de pessoas que, acredito, votarão em vários partidos, da esquerda à direita. E, portanto, não vou fazer política. Mas, naquilo que cabe aos políticos, enfim, uma referência que suponho nos une. Ou seja, quando discutimos os Caminhos de Santiago, não nos devemos permitir apostar politicamente naquilo que divide as nossas duas comunidades. Os caminhos significam uma ligação e muitas das medidas políticas que os tais tempos de crise que hoje vivemos obrigam, separam estas comunidades em alguns momentos de forma muito incompreensível. Foi dado o exemplo do TGV. O TGV que foi apresentado numa cimeira de Badajoz, há bem pouco tempo, como ligando as nossas comunidades numa linha que seria mista, de passageiros e de mercadorias. Afinal, o projeto que existe é apenas de passageiros. Ora, as relações comerciais entre o norte de Portugal e a Galiza são muito mais do que de passagem. São ligações económicas, com empresários de um lado e de outra fronteira, trabalhadores de um lado e de outra fronteira, com um fluxo de mercadorias, de bens e pessoas que tem que ser feito de um lado para o outro da fronteira. E, portanto, se eu acho que há investimento que devemos fazer, era reclamar no momento em que se faça esse TGV, então a ligação de mercadorias, porque para passageiros, nós do Porto a Pontevedra, em menos de uma hora, conseguimos fazer esse trajeto. Não é apenas de passageiros que precisamos a ligar as nossas comunidades, é também nessa vertente económica de uma ligação de mercadorias. E depois esta infeliz decisão de portajar esta via que foi criada sem portagens até ao Porto. Não faz sentido que um espanhol, para uma única viagem, se quiser deslocar-se de Tui ao Porto, se deslocar num veículo ligeiro, tenha que pagar 75 euros. E se for num pesado, tenha que pagar 100 euros. Porque tem que alugar um dispositivo, tem que carregá-lo com um determinado montante e, se não gastar esse montante, passado algum tempo, ele perde-se. Isto não é aceitável. Separa as nossas comunidades, mas causa-nos um dano económico tremendo. E aquilo que se pode pensar, por causa da crise, por causa da economia, se vai ganhar em impostos porque se está a portajar uma via, na verdade perde-se muito mais, porque afastando essas comunidades se negligencia o potencial económico que há muitos anos as nossas regiões vêm mostrando, para além dos dois governos, quaisquer que sejam os partidos. Os nossos dois povos, as nossas duas comunidades têm sabido ligar-se para além de todos os governos, porque esta ligação é ancestral, é até genética. E, portanto, sejamos capazes de alterar esta decisão infeliz. Eu no Parlamento Europeu tenho, na verdade, interpelado a Comissão Europeia e aguardo uma resposta sobre a violação de legislação comunitária a este propósito. E não estou a pensar nem no meu partido, nem sequer apenas no meu país. Estou a pensar nesta ligação que é muito forte e que, genuinamente, eu sinto. Muito obrigado.